Hi there, how you doing? Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Confiram a aula. É a aula 21, revisão e avaliação. Então, pessoal, vamos lá? Let's go! Vamos revisar um pouco sobre o que nós vimos na unidade 3. Eu separei para vocês aqui os assuntos mais importantes, tá bom? De tudo que nós vimos. E eu começo aqui com os pronomes do caso reto, que são esses pronomes que vocês estão acompanhando aqui comigo. Pronomes do caso reto, que é assim que nós chamamos na língua portuguesa, em inglês, subject pronouns, que são esses aqui ao lado. Ele, ela, nós, vós, que funcionam como sujeito e dão ação ao verbo, né? E trabalham juntamente com o verbo, ok? E em inglês, como é que eles vão funcionar? Vejam, eu tenho aqui a palavra I. I significa eu. I, vão repetindo aí comigo. I significa eu. Eu. He significa ele. He, ele, he, ele. You, vamos ver o que significa you, gente? Vamos lá. O you, ele pode ser tanto você quanto vocês, tá bom? You. Ele se repete, olha só. Eu tenho aqui duas vezes porque ele tem duas funções, né? Tanto para o plural quanto para o singular. Então, o you, você vai diferenciá-lo através do contexto. Vamos para o pronome it. It significa ele ou ela, mas fiquem atentos a esse pronome, porque ele significa ele ou ela, mas a gente não usa para pessoas, tá bom? Usamos para o que não é pessoa no singular. We é um pronome que nós utilizamos para o plural e significa nós. They, pronome utilizado no plural também e significa eles ou elas, tá bom? Eles ou elas. E temos aqui o she, que significa ela. E agora, você já sabe o que são os pronomes, né? Os pronomes do caso reto. Temos aí os equivalentes na língua portuguesa. Ele é he, she é ela, we, nós, they, eles ou elas. I, eu, you, você. It, ele ou ela, que não é usado para pessoas, e you, que significa vocês. Alguns são usados para o singular e outros para o plural. E agora, vamos trabalhar com eles de forma contextualizada? Acompanhe comigo aqui exemplos com a utilização dos pronomes do caso reto, que são pronomes que funcionam como sujeito da oração. Vejam aqui. Is a student é a minha oração. Eu preciso do meu sujeito, porque is a student não faz sentido nenhum se eu falo assim, é uma estudante, é um estudante. Quem é um estudante? Tá bom? Então, é uma oração que não está completa, o verbo está sozinho ali, abandonado, e é para isso que funciona o pronome, né? Para acompanhar o verbo, para dar ação ao verbo, para saber quem é que está praticando a ação ali do verbo, certo? Vejam com que pronome eu vou completar aqui de acordo com a imagem. Eu vou usar o she. She is a student. Por que eu usei o she? Porque she é o pronome que eu uso quando eu falo de uma pessoa, né? Então, no caso, mulher, digamos assim, algo que é feminino. Então, she is a student. E agora, gente, vou trabalhar com vocês algo que é bem usado nas avaliações, o uso do pronome sendo substituindo ou sendo substituído por outro substantivo, no caso. Vejam comigo aqui. Então, o she, que é pronome, ele foi substituído por um substantivo, no caso Dani. Dani é o substantivo. Dani é equivalente a ela. E aí que eu não posso tirar o she
e colocar o nome de duas pessoas, ou um nome masculino, ou um objeto, tá? Porque o she é equivalente a algo no feminino, sempre com essa ideia. No próximo pronome, vejam, eu já tenho aqui dois personagens, já está indicando que é mais de uma pessoa, que é plural. E aí que eu não posso dizer, ele está nadando, ele nada no rio. São eles, plural, tá? Como é que fica isso em inglês? Assim, vamos lá. Swim the river, fica they swim the river. They swim the river. Eles nadam no rio. Aqui eu tenho mais de uma pessoa, aí eu vou usar o they, tá bom? E vou substituir por um substantivo, tá? Então, o pronome, ele pode fazer essa troca com o substantivo. Pode ser um substantivo comum, próprio, tá? Depende do contexto. Vamos ver o que eu poderia substituir aqui. Então, they, eu substituí pelos nomes deles. Então, Solomon and Pedro swim in the river. A frase não modifica, tá bom? O verbo continua lá. O que eu preciso fazer é essa troca entre sujeito e o pronome, tá bom? Então, o pronome funciona como sujeito, mas eu não quero mais usar ele. Eu quero dizer o nome das pessoas. Então, eu posso citar o nome das pessoas e tira o they. Não pode usar os dois ao mesmo tempo. Vejam que eles têm uma relação, vejam. Tá? Então, o Solomon e Pedro são eles, tá? Eles estão ali, eles têm a ver. Se eu trocar um, o outro não perde sentido. É tipo isso, tá bom? O que mais que nós temos aqui ainda sobre os pronomes? Quanto mais exemplos, melhor, né? Temos aqui a personagem Potira. Speak English. Fala inglês. Fala inglês, tá? Não dá para saber. Tá muito indefinido. Aí eu vou usar o quê? Para deixar a frase completa, um pronome. Vamos ver qual é o pronome. We speak English. We speak English. Por que que eu acrescentei o we? Tá? Que somos nós. Aqui, tanto a Potira quanto eu falamos inglês. We speak English, certo? Agora eu quero substituir esse pronome por um substantivo. Vejam como é que vai ficar a oração. Pronto. Quando eu não quero usar o we, ou quando for necessário, quando pedirem para vocês, substituam o pronome ou substituam o substantivo por um pronome. Tem que prestar atenção, tá bom? Todas as vezes que eu precisar tirar o we da minha oração, eu falo o nome de alguém, tá bom? E incluo a palavra I. Potira and I. Potira e eu, tá bom? Dani and I. Dani e eu. Tem que fazer essa troca usando um nome, vários nomes e a palavra I, tá bom? Não pode dizer Potira and Dani. Perdeu o sentido do we. Então, quando fizer essa troca ali dos sujeitos, tem que fazer uma troca que seja correspondente. Vejam que eles se relacionam. O we, aqui, ó, pode ser substituído sem perder o sentido por Potira and I ou outros nomes que vocês quiserem usar. Ainda sobre os pronomes, temos mais exemplos. Vejam comigo. Aqui, likes tucunaré, ok? Gosta de tucunaré. Gosta de tucunaré. Quem é que gosta de tucunaré? Quem é que vai dar vida a essa oração, né? É o sujeito e o verbo, tá? Sem os dois, não tem como fazer frase completa, com informações, tá bom? Então, he likes tucunaré. Por que é he? Porque é ele, tá? Vejam, vou repetir aqui o he likes tucunaré. Mas eu não quero, eu quero tirar o he da minha oração e substituir por algo que não vá fazer a minha oração perder sentido. Qual é o nome desse personagem? É o Pedro, tá? O Pedro que mora aí no interior. Então, Pedro likes tucunaré. Eu posso usar o nome dele e tirar o he da minha oração, tá? Não pode usar. Aqui, ó, isso aqui tá errado. Ah, usa o pronome substantivo. Pedro ri. Não usem isso, tá? Não tem nada a ver. Ou um ou outro, tá bom? Aqui, is a dog. Is a dog. É um cachorro. Manaus is a beautiful city, but it's hot. Tá bom? O que é um cachorro? Quem é um cachorro?
certo? Eu posso dizer assim, Bigode, é o cachorrinho que tinha lá em casa. Bigode is a dog, tá bom? Se eu falar bigode, você não tem como saber o que é bigode. É a parte do homem que ele usa no rosto, né? Os cabelinhos ali e tal. Mas não é. Então, estou dizendo que é um cachorro. Bigode is a dog. Bigode is a dog, tá bom? Bigode is a dog. Mas eu posso substituir o bigode pelo pronome it, tá? Por que eu vou substituir por it? Porque it é usado para o que não é pessoa, tá bom? E no singular. Manaus é uma cidade bonita, mas ela é quente. Esse ela vai ser o it também. Pode usar o she, professora? Não pode usar o she. She é para seres humanos, tá bom? Certo? Para ela, ela. Se é Manaus, não é a pessoa, eu vou usar o it. Ok? Temos agora os substantivos, ou os pronomes que nós vamos usar com os substantivos, com as palavras no plural, na verdade, né? Quero falar substantivo de qualquer jeito, né? Vamos lá. Are e have. O are está no plural, tá bom? E aí que eu posso usar o they. They are smart. Eles são espertos. Posso usar o you de vocês. You are smart, tá bom? Ou então, we are smart. Posso usar qualquer um desses que indiquem plural. Pode usar aqui o I are smart? Não, não pode, tá bom? Porque o I, ele vai acompanhar algo que está no singular, ok? Have books. Eu posso dizer assim, I have books, we have books, they have books, tá? Tudo que estiver no plural. O I é exceção, tá? Ok? Ele vai ser usado e você vai entender pelo contexto. Vamos trabalhar agora a questão dos pronomes dentro de um texto, porque assim, não dá para a gente aprender exatamente a trabalhar com a gramática, vocabulário, seja lá o que for na língua inglesa, sem contextualizar, ou tudo soltinho, não dá, a gente não consegue aprender assim, precisamos fazer isso, trazer em orações, trazer em textos, para que a gente possa praticar, tá bom? Só isolado ali não ajuda muito não. Vamos agora para o texto, para trabalhar os pronomes. Façam aí comigo. Dani is a student, o que significa? Que a Dani é uma estudante. Eu estou falando Dani, ela, tá bom? Para não dizer Dani toda hora, eu vou usar um pronome. Qual é o pronome que eu uso para ela? É o she. She is 18. Julia and Solomon are her friends. Agora eu já mudei, né? Eu estou falando de quantas pessoas, pessoal? De duas, a Julia e o Solomon. Por isso que eu usei o are é usado para plural. Are her friends. Então, a Julia e o Solomon são os amigos dela. Vamos lá. Eles são estudantes, porque agora eu estou falando dos amigos dela, né? They are students too. Eles também são estudantes. Julia is from the USA. A Julia é dos Estados Unidos. Para não repetir o nome Julia, eu vou usar she. She's American. And Solomon is from South Africa. Tá bom? Tem que acompanhar aqui a sequência. Eu tô falando do Solomon. Solomon é ele, tá? Se você prestar atenção em todos os sujeitos, você consegue usar direitinho os pronomes. Eu tô falando do Solomon, então eu vou dizer he's South African. Julia and I have a dog. Aquela combinação que eu falei para vocês, Julia and I. Qual é o pronome que eu substituo quando tem um nome e a palavra I? We, tá? We play with it every day. Nós brincamos com quem? Quem é esse it aqui? It é o dog, que eu não quero repetir, tá bom? Quem é que gosta muito de brincar? É o cachorro. Então, eu vou usar o pronome it. It. Como é que cai nas provas, pessoal? O uso, né? Como é que as pessoas cobram
esses pronomes nas provas, nos concursos, nos vestibulares, tá? Já vamos praticando para que vocês já tenham conhecimento, já saibam usar isso aqui, certo? Então, vocês vão substituir os termos em destaque pelo pronome pessoal adequado. Aqui, ó, Paula. Paula é o meu sujeito, tá bom? É o meu sujeito. Paula is one of my best friends. Então, Paula é uma das minhas melhores amigas. Qual é o pronome que eu poderia utilizar para falar, para substituir ela? He é ele, não pode. It não uso para pessoas. O we é nós. Qual seria a resposta? A letra D. E aí que eu posso tirar o nome Paula e escrever she no lugar, tá bom? Que aí o meu texto não vai perder o sentido, certo? Então, vimos agora um pouquinho sobre os pronomes aí do caso reto, que são os subject pronouns. Vamos praticar um pouquinho a questão da compreensão de textos em língua inglesa? Vamos lá. Então, vamos trabalhar com a compreensão geral e específica, né? Que é uma leitura rápida. Então, vamos ver o que está pedindo aqui, tá bom? Temos aí o texto, temos aí o título. Como é uma leitura rápida, isso quer dizer que a gente não precisa fazer aquela leitura, né, toda. O que a gente faz? Primeira coisa, vai lá para a pergunta. Qual é o assunto desse texto? Do que se trata esse texto? Onde é que eu descubro, professora, o assunto do texto, né? Então, de ler alternativas, são redes sociais, a família, os impactos do vício das mídias, digital influencers e a família. O que a gente faz? Quando for o assunto do texto, tá? Volta para o começo, para o primeiro parágrafo. Viram que eu não parei para ler o texto? Porque é uma compreensão geral, específica, uma leitura rápida, tá bom? Eu volto lá para o meu título e para o primeiro parágrafo eu descubro. Então, temos aqui, Impact of Social Media, Addictions in Families. Várias palavras cognatas, impact é palavra cognata, social é palavra cognata, tá bom? Agora vamos responder. Vamos passar um pouquinho aqui o texto. Os textos são sempre grandes, tá bom? Se acostumem. E aí que eu tenho aqui na minha resposta palavras que estão lá no meu título. Vejam. Então, o texto fala sobre os impactos do vício das mídias sociais nas famílias, ok? Daí, pessoal, todas as vezes que perguntarem assim, em textos, em provas, qual é o assunto do texto, você vai correr lá para o texto, lá para o início, lá para no caso, o título, para descobrir a resposta, ok? Vamos praticar um pouquinho mais. Vejam, eu tenho aqui negative interactions triggered by social media. O que está pedindo aqui? Temos aqui imagens, né? Todo mundo ali super interagindo, só que não tem ninguém prestando atenção em ninguém, tá todo mundo preocupado ali em olhar o celular. Então, às vezes, as pessoas estão conversando com pessoas virtualmente, mas não querem ficar perto delas, não querem ficar perto, só querem ficar longe mesmo, só conversar de longe, tá bom? Vejam, então, de acordo com o texto, é correto afirmar que a tecnologia não interfere na interação social? O uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas? Estudos apontam que os pais não utilizam muito as telas ou as crianças não são afetadas, né, pelo uso excessivo de telas. O que a gente faz? Volta lá para o texto, tá? Faz isso que eu estou fazendo. Os textos sempre são grandes, assim mesmo, é para a gente ficar preocupado, mas como a gente sabe trabalhar, né, a questão das técnicas de leitura, a gente já vai ali, né, para a imagem, observe a imagem, né? Então, negativo, negative interactions, são interações, né, negativas, certo? Temos aqui, the impact of social media is a powerful one. Tem a palavra impacto, tá bom? E aí, gente, quando a gente começa a usar essas técnicas, não fica tão difícil fazer esse tipo de exercício. Então, no caso aqui, a resposta correta
seria o quê? O uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas. Aquela imagem também, ela ajuda bastante, tá, gente? Na hora de responder. E aí, uma outra dica. Vocês vão analisar as perguntas, as questões, né? E vão prestar atenção que tem coisas que não tem nada a ver, tá? Então, as crianças não são afetadas pelo uso excessivo de telas, né? Já sabemos que essa alternativa está totalmente errada, porque as crianças são afetadas sim, não só as crianças, todos nós, pelo uso excessivo. Não é errado usar, mas passar dia e noite só fazendo isso aí também já é demais, né, pessoal? Para tudo na vida, né? Tem limite. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre o uso dos imperativos. Vejam comigo. Os imperativos, pessoal, eles são uma classe, né, gramatical, onde nós vamos falar sobre verbos, tá bom? Os verbos usados no imperativos. Vejam comigo. Quando é que eu vou usar os imperativos? Presta atenção. Aqui, ó. Quando a gente vai fazer um pedido, dar uma sugestão, dar um conselho, orientar, dar uma ordem, tá bom? Aqui que a gente vai usar os imperativos. Vamos identificar aqui no texto o uso deles? Tenho esse texto, tá bom? É o texto que ainda trata sobre a questão da família, que foi o tema da nossa unidade, né? Bem importante a gente falar, debater sobre isso. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o que seria o imperativo? Isso aqui, tá bom? Make, go hiking, verbos, apenas verbos. Cadê o subject pronoun, professora, que a gente acabou de estudar? Então, né, no imperativo não tem sujeito, não tem pronome, não tem substantivo, porque quando a gente utiliza o imperativo, a gente está dando uma ordem. Se eu falar bem assim, repitam comigo, repita, tá? Repita. Isso quer dizer que eu estou dando um comando, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir. Se eu falar, prestem atenção, vocês vão seguir assim um comando, tá bom? E aí que quando a gente faz isso, ou dá um conselho para alguém, a gente só utiliza o verbo no início. Vamos ver esses verbos aí, essas frases bem destacados, com a tradução, tá? Na number one. Make homemade gifts for Christmas birthday or birthdays, tá? Que é a tradução para vocês acompanharem. Esta oração vem com o uso do imperativo, tá? Eu estou dando assim uma dica. Quando eu digo faça lembrancinhas artesanais, make homemade gifts, eu estou dando uma dica, uma orientação, tá bom? Vamos ver aqui, eu destaquei para vocês esse verbo, make, tá? A number two. Temos o uso do imperativo também, go hiking, que é o quê? Fazer caminhadas ou trilhas. Vocês gostam de fazer esse tipo de atividades? E aí que eu estou dando uma dica, estou orientando, estou sugerindo. E aí não precisa usar sujeito. Não usa he, she ou it. Vejam então que eu destaquei aqui o verbo, tá? Na 3, vejam que eu tenho o have. Have. Então, faça uma noite, eu tenho uma noite de cineminha aí, eu inicio com o verbo mesmo, tá bom? O que mais nós temos ainda sobre os imperativos? Vamos ver. Tá aqui ele destacado, né? Visit. Visit é o verbo visitar. Não precisa ter sujeito. Estou sempre repetindo isso, tá? Imperativo sem sujeito e não modifica o verbo, ok? Então, qual é o imperativo aqui? É o verbo visit. Mas eu posso usar a forma negativa. Vamos ver como é que fica a forma negativa? Nós vamos acrescentar a palavra don't, tá bom? Lá no início. Então, eu digo, don't spend much time. Não gaste muito tempo. O que mais? Na negativa. Don't spend much time on screens. Tá? Vamos lá, continuando. E a última, vamos ver. Don't use your mobiles before sleeping. Não use, né? Não pode usar os seus celulares, né? Antes de dormir. Então, na negativa,
É só, gente, acrescentar a palavra don't, só isso, tá? Então, se tiver spend more time on social media, acrescenta a palavra don't ali no início e pronto, é a coisa mais simples do mundo, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. E até mais!